Bem-vindo aos Insights Lean, o podcast voltado para modelos de gestão, estratégias, métricas, lideranças e excelência operacional com base em metodologias Lean, especificamente Lean Demand Driven, que é relacionada a Borgatti Consulting. Eu sou sócio fundador, Ricardo Borgatti, mais conhecido como Borgatti. E hoje nós vamos falar sobre a transformação Lean de alto impacto na indústria farma. Para isso, nós trouxemos um convidado bastante especial, um executivo com vasta experiência em transformações de alto impacto, né, na metodologia Lean Manufacturing, gerando aí um verdadeiro transformação e, vamos dizer assim, né, um frisson, né, na indústria farma, porque tem alcançado resultados bastante significativos por onde passou. Estou aqui com o Cândido Ouro Preto, né, atual vice-presidente de operações da MS, e que já vem com uma série de experiências ali ao longo da carreira relacionadas à transformação Lean. Eu vou deixar ele se apresentar, né, contando um pouquinho da carreira dele aí para nós. Cândido, por favor. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Você sabe que é um prazer inenarrável, né? Nossa relação de amizade e de passagem de conhecimento para a minha vida sempre foi muito grande e um prazer poder estar aqui com você. Bom, um breve relato da minha carreira. Acho que eu tenho 30 anos de janela aí na história, devo ter uns 25 na indústria farma. E quando você fala em transformação, eu acho que eu tive a sorte de ter vivido coisas que me puderam falar de transformação. Então, eu vou tentar te dar um breve nesses 30 anos. Eu comecei minha carreira na indústria farma, na Schering, né? A Schering, com o escândalo do microvilar, ela escolhe o processo, para os mais novos, né, não vão lembrar, mas o microvilar foi a pílula de farinha aqui, né? Teve um processo, e uma empresa alemã quis reverter isso, trazendo confiabilidade no produto, e ela fez um projeto para transformar a sua fábrica no Brasil numa fábrica padrão, modelo europeu na época. E isso, eu fui um engenheiro contratado, e eu sou engenheiro, né? Então, no mercado farma, tinha aquele coisa de todo mundo ser farmacêutico, um engenheiro é contratado para cuidar desse projeto de reorganização dessa fábrica. E com isso eu tive o prazer de trabalhar com os alemães para aprender o que era fluxo farmacêutico. E nesses 30 anos, de novo, a vida vai dando sorte para a gente, e aí vem o genérico, a indústria nacional, e de repente eu era um engenheiro que sabia fazer fluxo farmacêutico. As indústrias nacionais começaram a fazer fábrica e eu comecei a ajudar essa transformação. Uma transformação onde hoje é a Ipera, né, que era a Neoquímica. Vou para Goiás, monto um time de engenharia na época quase vindo do campo, né? Para montar a fábrica, para passar esse conhecimento, e assim a gente foi transformando ao longo dos 30 anos, fui fazendo uma trajetória Ipera fazendo fábrica, Eurofarma fazendo transformação de produtos para o processo de internacionalização. Na Eurofarma eu senti a necessidade de me desenvolver na parte produtiva, porque tinha dificuldade dos planos de produção, de atender os planos de produção. Ou seja, até aí você estava aquele executivo forte em tecnologia, engenheirão de tecnologia aplicada, de hardware. Isso, de engenharia. Passei a conhecer um pouco de produto, né? Porque aí você tem que transferir produto de uma planta para outra. E quando passa a transferir produto de uma planta para outra e cuidar de uma estratégia de produção, aí a cabecinha pirou, né? Porque você tenta trabalhar nos conceitos e trabalhar e não dava certo. A estratégia de planejamento, de produção, da transferência dos produtos e de atendimento não dava certo. E aí a gente, né, praticamente entrou em colapso, e aí continua a carreira desenvolvendo e aí indo sim para tentar entender um pouco mais sobre planejamento, sobre modelo de planejamento, sobre modelo de organização. Aí passei por Apsen, Alexstar também, Alexstar e EMS, né? Acho que por onde eu estou hoje. Então essa é a breve história aí dos 30 anos, né? Então, nessa sua né? Acho que você foi bastante condescendente com você mesmo, mas há muito mais do que falar, e até porque
nesse processo você passa para uma visão executiva. Você sai da visão de engenharia e passa para uma visão executiva responsável por todo um sistema industrial. Você passa a gerir um sistema industrial, muitas vezes, alguns mais abrangentes, outros menores, mas incluindo qualidade, manutenção, produção propriamente dita, estoque, supply, S&OP, né? Em algumas empresas até P&D, e você passa a ter uma visão de negócio e lidar com determinadas complexidades, né? Em que momento, né, você percebe que um sistema Lean, na sua carreira, ele começou a efetivamente a te mostrar como é que a gestão de fluxo ou outras questões que envolvem, que momento essa visão, vamos dizer assim, da importância de um sistema ou para a transformação de um sistema Lean? Porque já faz alguns anos que você está envolvido com isso. Sim, já, mas eu acho que a grande virada foi... Quando eu passei pela Eurofarma, eu tive a responsabilidade de montar o modelo internacional. E quando você pensa em internacionalizar, o modelo de produção, de transferência de produto, de estratégia de distribuição do portfólio entre as plantas, de estratégia de como fazer um produto, e esse produto ele tem que cumprir a parte regulatória de um país, e ele tem que conseguir ser produzido e atendido. Então você passa a ter a necessidade de olhar para um atendimento não só no Brasil, que já é complexo, mas aí você tinha fábricas, às vezes, multi... Ou seja, você percebe aí a necessidade de um modelo diferente para um atendimento, vamos dizer assim, de multiprodutos em tempo mais rápido, com estoques otimizados. A complexidade, quando você vai para um Você percebe a necessidade de um modelo diferente. A complexidade do portfólio te leva a uma necessidade de fazer alguma coisa diferente. Porque essa primeira processo que você conduziu, ou participou, ou estava envolvido, de transformação Lean, né? Não, então, mas a minha transformação na Eurofarma foi só a crise. A identificação da necessidade. Foi a identificação que precisava de um modelo diferente. De ficar doente porque o modelo não funcionava. Perfeito, né? Perfeito. Aí eu saio da Eurofarma e aí sim vou estudar alguma coisa para falar, cara, eu preciso mudar o modelo. E aí o modelo vem na Apsen. A Apsen é uma empresa menor, estruturada, mas com as suas crises existenciais. Na época, a Apsen tinha um problema estrutural de fábrica, de atendimento de produto, pensando em necessidade de expansão, pensando em investir para tentar ter portfólio. Então, a Apsen foi aquele encontro, a Apsen, né, e o sistema, né, e a Borgatti, né, e a Borgatti Consult, aquele encontro de poder fazer um trabalho e ali provocar uma transformação de entendimento. E claro que a Apsen é uma empresa muito legal para isso, porque ela é inovadora, ela tem a mentalidade, né? Ela é fora de paradigma se precisar. Então foi a possibilidade de uma mudança, porque você tinha culturalmente o alinhamento da própria empresa querendo isso. Acho que a primeira é a Apsen. Né? E dentro, já considerando não só a Apsen, depois nós vamos falar um pouquinho das outras, mas não considerando já a Apsen também nas outras que você passou, está, né, provocando essa transformação, e sabidamente e reconhecidamente lá, no momento que você estava lá, houve, né, não só se evitou, né, investimentos desnecessários, como ele até eliminou tudo quando eles estavam querendo investir, mas também possibilitou um ganho de produtos, portfólio. A pergunta que eu te faço é o seguinte: nessa experiência, né, que elemento do Lean, porque a gente fala Lean Manufacturing, tem uma metodologia, tem um sistema, né? Se existe algum elemento do Lean que efetivamente, né, impacta os resultados do negócio, que elemento seria isso? Só para a gente poder ter um elemento central que você vê. Eu vou só dar 2 passos ainda na historinha Apsen e Alex, né, só para a gente contextualizar a sua pergunta. Eu acho que o período meu de contextualização Apsen e Alex eram operações menores, onde você tinha o grande ponto do ganho, mas o nível de complexidade, quando eu falo complexidade não é que são empresas fáceis, não, mas o nível de complexidade ainda era factível de administração dentro de um modelo. Porém, os resultados obtidos, por exemplo, na Apsen, a Apsen, ela acho que existe nos principais clientes, eu acho que na Santa Cruz, essas coisas, a Apsen, ela é a primeira colocada, a primeira ou segunda colocada no nível de serviço. Eu acho que
10 anos, desde que ela fez isso. A Apsen, resultados. Pegando resultados, lembrando da Apsen, o nível de falta de produto é 0 na Apsen. Então, a Apsen tem uma política, uma estrutura de um SNOP bem orientada à demanda, o nível de serviço. Então, quando eu pego o resultado, são esses. Mas o nível de complexidade do MS, e aí vem aquela brincadeira, e por isso que eu quero contextualizar isso para chegar na sua pergunta, a gente fez a Apsen, fez a Alex, mas sempre tinha aquela coisa, isso só consegue numa empresa que só trabalha orientada à demanda. Isso só consegue numa empresa, e a Alex Star já era uma empresa não retail, né? Que nem tem muito essa orientação para demanda, depende do processo. Mas eu acho que o desafio e o processo onde a gente vai poder falar de serviço é a experiência do MS, né? Porque fala um pouquinho dele, é um processo, e aí eu trago o MS para a gente poder falar da necessidade, e eu vou pegar a fotografia do MS quando cheguei. O MS, quando cheguei, era uma empresa ela tem, eu acho que nada é mais nenhum modelo de planejamento ou nenhum modelo de gestão de operações é tão complexo quanto um MS. Por quê? São mais de 2.300 escalas. Um modelo de planejamento para atender 16 empresas, muitas vezes similares aos mesmos produtos. Então você tem uma composição ali de complexidade de variação enorme. E alguns passando pelos mesmos fluxos. Isso, e alguns passando pelos mesmos fluxos. O MS, eu vou contextualizar que o MS saiu de uma consultoria, vou falar aqui, saiu de uma consultoria Falcone, onde ele estrutura as reuniões de EN, faz aquele processo, e vai numa virada de SAP com uma estruturação com a Century, tentando fazer o ajuste do modelo empurrado de produção. E a gente percebe que a complexidade do portfólio, a complexidade da variação e o modelo de planejamento, o modelo puxado, o modelo empurrado, com aquele conceito de que sem conhecimento de lead time, com aquele conceito de sem conhecimento de capacidade, com aquele conceito de eu jogo uma variação, faço um plano de produção e acredito que aquilo vai acontecer dentro do mês, contra todo aquele processo que é o sistema empurrado. Claramente o sistema empurrado não funcionava mais para o MS. Por quê? Porque ele não tinha mais, se ele empurrasse para os estoques, a variação comia, estava produzindo o que não precisava e estava faltando o que ele não estava produzindo. Então, claramente era uma desconexão e a variação engoliu o processo. Ele desconectou uma fábrica, levou uma fábrica para Manaus, aumentou o lead time. Então, a MS ficou 2 anos num patamar de não conseguir crescer, porque não conseguia produzir. Antes de você entrar. Antes de entrar. Porque não conseguia. Então, contextualizando, essa é a chegada da virada no modelo. Então, primeiro, o modelo precisava fazer alguma coisa diferente. E por que o modelo puxado é aderente? Então, só isso antes de você pular, vamos lá. Eu vou voltar à pergunta, né? Então, agora, complementando sua experiência aí com a Alex Apsen e essa grande transformação nos últimos anos, 3, 4 anos, 5, você já está na MS. Qual é o elemento central? Esses elementos todos você participou ou conduziu, né, de certa forma, a transformação, né? Qual é o elemento central que você considera, né, da transformação que impacta significativamente o resultado do negócio, da metodologia? Para mim é um modelo de governança. Eu não chamo nem de sistema puxado só. Eu chamo de um modelo de governança, orientado à demanda e à melhoria contínua, sobre o sistema puxado, demanda driven, que eu gosto de contextualizar e falar de um modelo, e a gente chama lá do sistema EMS de produção. Por que a gente chama isso? Porque não é o uso de uma ferramenta específica, não é a virada de uma ferramenta Kanban, não é a construção de uma cultura de orientado à demanda, uma cultura de melhoria contínua e uma cultura de uma gestão por fluxo. Por isso que as pessoas às vezes ficam tentando conectar limitar só a gestão de estoque, né? Ela é uma solução integrada do SNOP até é impossível até um você tratar isso e não ser um sistema complexo. Por quê? E aí, para mim, é a grande
sacada do puxado para o empurrado é a desconexão dos estoques, porque com isso você tem você consegue administrar os diversos fluxos, e aí você trava a variação ali naquele ponto do estoque. Então, o sistema e a ferramenta é sim um modelo de governança completo, orientado à demanda, com melhoria contínua. Você tem lá o sistema de programação puxado, partindo ali, né, dos estoques, mas a própria definição dos estoques, do ponto de disparo, depende dessa integração com a demanda, que depende de uma mudança, né, nos indicadores e na mentalidade do S&OP, depende do domínio da capacidade, dos fluxos, da localização do gargalo. Ou seja, é esse sistema aí de fluxo, gargalo. Quando a gente fala do sistema, por que a gente fala em sistema? É porque não é uso. Primeiro, o desconectar, né? O desconectar, você fraciona o processo e vai estudar a demanda de cada uma das etapas. Mas por que você fraciona e por que eu acho que isso é importante? Porque é impossível se você não determinar qual é o fluxo de produção e aonde posicionar os estoques. E quando eu falo fluxo de produção, as pessoas pensam só, é dentro da fábrica, né? Não, o fluxo, por exemplo, do cara que me fornece um cartucho, ele tem um fluxo de produção. É o fluxo de abastecimento da fábrica. Ele tem um fluxo de abastecimento da fábrica. Então eu tenho ali um nível de estoque e um ponto de disparo dele. Este que tem que respeitar, e eu tenho que estudar e conhecer a capacidade do meu fornecedor para me suportar uma pancada. Era isso que o MS não conseguia. As variações do MS são muito grandes. E uma variação de um mês para o outro, depois mais para frente eu vou contextualizar uma variação, às vezes, de um processo de oportunidade de mercado no mês para os outros, quando a gente pensa no tamanho do MS, você vai ter a variação que vai dar a quantidade de produtos que é o que faz a quarta indústria farmacêutica do país. Então, não tem, o fornecedor às vezes não aguenta essa variação, e administrar isso, você não pode administrar isso num ponto único de planejamento. Então, a gente quebra vários pontos de planejamento e aí vem a necessidade de conhecer a sua capacidade. E aí é importantíssimo você ter conceito de VSM, né? De mapa de fluxo de valor, VSM, aí cada lugar chama... quando você fala quebra o planejamento, é o planejamento da estratégia de estoque, que a programação é num ponto só, né? A programação no rejunto. Sim, mas programação é num ponto só de rejunto. Mas eu posso ter um rejunto com o meu fornecedor. Não, perfeito. Ou na outra planta na outra planta que são tratadas como... Sim, é um ponto só como rejunto. Quando eu penso em cada unidade, quando eu derivo, quando eu levo para um ponto só, é o rejunto. Mas quando eu penso na cadeia, e eu tô tentando contextualizar a cadeia para que as pessoas na contextualização da cadeia, cada ponto de estoque eu tenho um fluxo produtivo, cada ponto de estoque um fluxo produtivo. E eu estou falando isso porque muitas vezes as pessoas acreditam que é só fazer o produto acabado e o ponto de estoque aqui, né? E não, você tem toda essa contextualização de conhecer o processo inteiro da tua cadeia para fazer isso. E eu falo isso porque o S&OP, ele tem uma vertente, e aí a grande importância do sistema é conhecer as variações, muito mais olhar para a demanda, para trazer para dentro e poder ter conhecimento. Então, assim, eu preciso do VSM para determinar a política de estoque. Eu preciso conhecer a demanda para conseguir construir a minha política de estoque. Então, mas a política de estoque, ela tem vários pontos de execução, né? Não sei se eu estou fugindo demais. Não, perfeito. Assim, considerando a sua experiência prática, qual o maior desafio nessa transformação? Pessoas. Sem dúvida nenhuma, pessoas. Mas quando eu falo pessoas, você tem as pessoas embaixo, que aí você tem que fazer a gestão por propósito, mas eu acho que o maior desafio que a gente tem na implementação do sistema puxado é o preconceito que o passado traz, ou que as pessoas acreditam que é certo, ou que elas têm o conceito. Então, muitas vezes, é muito durante, eu acho que a minha jornada, né, com o Demand Driven, com a Borgatti e com a transformação, ela me faz quase um advogado também, como engenheiro. Porque eu tenho que ser um advogado de um sistema, porque o tempo todo, o sistema empurrado, ele tá linkado ao Ford e ao sistema contábil.
Então, o tempo todo, as pessoas falam que vamos melhorar custo, aí vem com a ideia do volume, vem com a ideia... E assim, essa dificuldade, quando eu trago ela porque essa dificuldade enraiza em todos os sentidos. Eu trago ela porque eu tenho dificuldade lá no board, numa gestão de conselho, né, numa reunião executiva de conselho, em discussões, né, de estratégias. Isso aqui, então vamos fazer esse produto. Cara, isso aqui tem que estar dentro do conceito do SNOP, isso aqui tem que estar dentro do... cara, essa redução, esse custo não vai trazer redução, esse produto... não. Então, existe um conceito de custeio enormemente impactante no processo. E quando você fala nisso, faz com enraizar a necessidade de um volume empurrado e não um volume. E não é necessariamente o volume voltado para a demanda, é o volume do custo unitário, que é mais fácil, do que é mais fácil. Eu tive anos em que a gente percebia no orçamento que a demanda tinha um patamar e o orçamento vinha num outro. E a indústria farma, né, quando a gente fala em sistema puxado, empurrado, o pessoal gosta, mas a indústria farma, ela tem então uma cadeia, e por isso que eu tentei falar de fracionamento da cadeia, porque a indústria farma, ela tem alguns conceitos, ela tem a demanda, o sell-out e o sell-in. Para muita gente, sell-out e demanda é a mesma coisa, para a indústria farma são coisas diferentes. Né? E essa composição, a indústria vê o faturamento dela no sell-in. Só que quando você vai para o sistema puxado, você olha para a demanda. Isso é uma confusão mental, porque muitas vezes a demanda está lá e o forçar o sell-in não está lá. E o sistema puxado, você falou, uma transformação de modelo mental muito grande, porque onde está o plano? O plano quem faz é o cliente, né? À medida que ele consome o estoque. E o pessoal, mas cadê o plano? Não, você tem uma expectativa, você tem toda uma capacidade, né? E você, quem faz a programação é o próprio cliente, né? E você responde nisso. Então, essa questão, ela me remete a uma outra questão. Você falou um sistema interessante. Né? O sistema empurrado, ele se integra com o sistema tradicional de contabilidade, com indicadores que acabam reforçando essa produção para o estoque, se afastar do cliente, se voltar para uma questão interna e tudo mais. Então, a verdadeira mudança, então, além de você ter que lidar, né, com pessoas de uma maneira geral ligadas ao sistema produtivo, também temos que lidar com sistemas de medição ligados à controladoria. De novo, quando eu falo que é um sistema completo, porque eu falo isso porque lá hoje a gente, dentro do MS, a gente está chegando ao nível onde o nosso SNOP, ele tem o mesmo viés de um olhar financeiro. Hoje o nosso SNOP tem o financeiro dentro dele, mas não é mais eu brinco que é o VAR, né? É assim, cara, o cara do comercial quer eu quero isso aqui. Cara, isso aqui, quando eu olho para a política de estoque, vai prender esse capital de giro. Chama o VAR. Se o VAR autorizar, eu vou para esse nível de estoque. Porque muitas vezes o pessoal tem aquela confusão. Não, sistema puxado aumenta o estoque. Não, o sistema puxado não aumenta o estoque. O sistema puxado faz você ter uma política de estoque factível. E normalmente ele é menor, na prática ele é menor do que o sistema empurrado é a ilusão do nível de serviço que o povo quer para ter o selim imediato, isso aí. E não a demanda. Então, essa confusão, até você alinhar e conseguir ir fazendo essa evolução, é muito comum. O estoque, porque, de novo, o estoque é uma ciência, você vai calcular ele, é um nível de variação que você quer, é um nível de atendimento que você quer, é um nível de lead time que eu respondo, isso te dá um nível de estoque, é aquilo. Não adianta querer, se você quer aquilo nível de serviço. Você vai rever de tempo em tempo. Agora, por isso que é voltado à melhoria contínua. Por quê? Muitas vezes, e eu falo você diminui a variação. Eu falo isso porque, assim, a gente busca melhoria contínua o tempo inteiro da melhoria de custo no chão da fábrica. A verdadeira melhoria de eliminar desperdício, não do centro de custo. Eliminar desperdício. Porém, o grande vilão do capital de giro, dessas coisas, está na variação desse nível de serviço para o selim lá na ponta. E muitas vezes ocasionado por políticas de venda que a gente mesmo criou. Exatamente. Desnecessária de selim. Ou até por políticas de venda que você
acha que criou, mas não tá, mas é até divergente com o teu cliente, né? Então, então essa variação, quando você fala no sistema empurrado e puxado, né? Então vamos lá para o conceitinho dele, por que colapsou e por que a indústria farma toda, a hora que ela chega num tamanho, ela colapsa nesse modelo. Tenta empurrar e colapsa. Por quê? Porque muitas vezes essa variação do selim, ela jogada para dentro da fábrica, faz assim, vira bagunça. Não, se perde totalmente o processo, o efeito chicote, o que vai lá no fornecedor, o caminhão que vai estar na porta recebendo, já não é do produto, aí fica aquela mudança do plano, né? Do plano semanal, porque o plano... Então, assim... Pelo que você está falando, essas questões, elas vão, né, modelos antigos ligados a, tradicionalmente, indicadores de contábeis, lá de 1900, da virada do século XIX, século XX, mas esses modelos de ERP com MRP, né, acreditando no forecast, às vezes dirigidos só, sem olhar a demanda, esse reforço do custo unitário, enfim. Isso tudo, com o tempo, na realidade, todos poderiam se aproveitar do sistema puxado desde o início, né? Mas o verdadeiro entendimento que ele entra em colapso, né? Que ele se transforma no sistema, em vez de ser um sistema empurrado, um sistema emburrado, né? Então, a única alternativa inteligente seria o sistema puxado, né? Que poderia ser desde o início, mas a cultura, as facilidades, a disponibilidade da informação, a formação do pessoal está muito voltada para iniciar com o sistema empurrado, porque não faz parte da cultura. O tempo vai trazer, vai modificar isso, né? E você... Quando a gente, ainda estou tentando contextualizar a sua pergunta, daquilo, né, dos pontos principais para a implementação ou da necessidade, dos mais difíceis. Então, quando eu falo de cultura, tem a cultura interna, né, a cultura da empresa, né, assim, se a empresa, né, tem uma cultura, ela precisa ter o sistema Lean, ela precisa ter o Demand Driven dentro como um dos pontos dessa cultura, né? Isso precisa estar lá como um aspecto importante. Não é aquela questão do valor do cliente, não é valor. É a demanda. É a demanda. A demanda final. A demanda e a melhoria contínua precisam ser incorporadas ao sangue e ao processo da empresa. Né? Eu brinco até com aquela brincadeira da qualidade total, né? Da época da qualidade total. Então eu falo que é a qualidade total, sabendo que qualidade hoje é cumprimento à demanda, atendimento ao cliente, isso tudo é qualidade. Isso é outro paradigma na indústria farma. Né? Então a indústria farma tem alguns paradigmas. Ela tem esse da qualidade e aí tem aquele outro que é uma coisa que é o seguinte: as pessoas costumam adaptar os seus sistemas, os seus processos a sistemas e não ter os seus processos e construir sistemas para controlar os seus processos e os indicadores corretos para o processo. Parece simples, mas as empresas, as corporações, quando elas crescem muito, elas passam a ter mundos diferentes. Então, a área da qualidade é um mundo, a área do financeiro é um mundo, a área esses mundos e esses departamentos acabam tendo indicadores próprios e não de negócio, não de impacto negócio, não de impacto. Eu vejo isso como se fosse uma pequena bolinha, né? Pequena bolinha. O ar que está ali dentro, né, estão próximos da superfície da bolinha. À medida que elas se transformam numa grande bola, o ar interno está muito distante do cliente, né, considerando o contexto externo ali, seu cliente. O pessoal se distancia e cria seus próprios indicadores, suas próprias necessidades. Trazer de volta essa visão integrada através de fluxo é fundamental. O Cândido faz uma perguntinha sobre a questão do sistema Lean. E as demais ferramentas, né? Nós falamos aqui um elemento central, tudo bem, nós falamos de uma visão integrada, né? Mas a gente tem muita oferta no mercado, né? Questões de Pokayoke, 5S, enfim, Kanbans localizados. Como é que você vê essas iniciativas? A gente vive, muitas vezes, existiam alguns programas, né? Principalmente no MS existiam alguns programas, passaram algumas consultorias. Anterior. E todas as vezes que você faz alguma transformação, você tem... E aí, lá, de novo, não tenho nada contra... Estou falando da Falcone, tem outras, trabalhei, é uma ótima consultoria. E ela está com outro nível, outra proposta. Isso, ela tem outra proposta, mas normalmente as empresas tentam ir buscar os melhores modelos de gestão de SNOP do planeta, de logística do planeta, e aí vão cair na Ambev, na Coca-Cola, esse tipo de coisa, que aí
por isso que o pessoal linka muito a gestão, e quando eu falo Falconi, é muito mais aquela gestão da Ambev por indicador, e a Ambev, ela é clássica em poder empurrar, né? Porque, cara, cerveja, que bom, né? Cara, faz um pack com 6 no final de semana, vai vender tudo. Né? Remédio não pode. Você tem, é dosado, né? Eu não vou falar aqui no podcast a brincadeira do supositório, mas é verdade. Eu não vou tomar. Eu tomo valsartana. Eu não vou tomar 3 porque tá barato. É isso aí. Eu vou tomar uma por dia. É isso aí. Então, você tem... E aí... As pessoas costumam encontrar um modelo mais simples. Vai querer usar a ferramenta, né? Vai querer usar a ferramenta. Mas não a solução completa. Exatamente. E aí, eu vejo muitas empresas que fazem aqueles programas e implementam TPM. Ferramentas. Aí tem o TPM, tem os faixas, né? Os jiu-jitsu, que eu brinco, né? Mas o faixa, o Green Belt, Yellow Belt, essas coisas, que é um programa legal de melhoria contínua. Vamos fazer projeto. Mas não tem essa pegada transformadora. Ele é de apoio, né? Então, isso é apoio para depois da transformação. Sim, é uma ferramenta lá da gestão da rotina. Interessante. Ela não é uma ferramenta de transformação. E se você não tiver o norte, e aí o sistema puxado te dá, quando eu falo sistema puxado, é o sistema integrado, né? O sistema integrado de você conhecer o seu VSM, você conhecer o seu gargalo, aí esse trabalho e a formação dessas pessoas fazem sentido. Não teve uma nem duas empresas, eu chamo isso até às vezes de programa de RH, que o pessoal faz projeto, e aí fica contabilizando o ganho, mas não é um ganho. Não é ganho de negócio. Exato, não é um ganho no valor do negócio. Então, de novo, a gestão, toda essa orientação tem que ser para uma demanda de um fluxo. Né? É o demanda e de um resultado de margem, de um resultado, contribuição e demanda e atendimento ao cliente. A demanda e atendimento ao cliente. Caso contrário, isso não acontece. Então, eu vejo muito esses programas e eu tive dificuldade, porque eu implementei o sistema e existiam essas ferramentas soltas. E aí... Dá um sentido para elas, então, tem que dar um sentido dentro do contexto, né? Só é possível. Aí vem aquela brincadeira de lidar com pessoas, né? Porque as pessoas... mas elas aqui... se apegam naquilo que elas criaram. E aí se apegam ao modelo, mas é que na Ambev é assim. Porque não sei aonde é assim. E aí, e por isso que eu cito a Falconi de novo, não tenho nada... Estou citando Falconi por quê? Porque todo mundo traz o modelo PDCA, SDCA, PDCA, SDCA, sem uma aplicabilidade correta. Então ficam criando bibliotecas de processos e procedimentos que não estão integrados para um foco único. Então, desde que eu tô lá, assim, existia, eu brinco, teve um rapaz lá que chamava Wilson Espanhoto, e ele, há 10 anos atrás, ele fez os processos de todas as máquinas. Aí você passa ao longo do tempo e as pessoas vão contratando novos engenheiros, fazendo novos processos, novos tempos e métodos. Aí você vai no pé da máquina, no pé da máquina não está lá o processo, ele existe um processo, está numa biblioteca, em algum lugar não está no pé da máquina. E aí um engenheiro, aí começa, agora vamos pôr o procedimento no óculos da Google, vamos pôr o procedimento... Mas, cara, é o mesmo do papel que o Wilson fez lá atrás, que era aquele, né, tempos e métodos tradicional, aquela folha de padrão de execução, que é o que o operador precisa usar. Mas só que todo mundo vai fazendo processos e criando projetos, mas não está lá. E fora que a energia, às vezes, é gasta fora do gargalo. Quer dizer, uma série de... Isso, então, na grande maioria das vezes. Então, e ao mesmo tempo, há outras variáveis que têm que ser administradas, como turnover de pessoal, né, a monitoramento da qualificação, contratação, o próprio processo de integração de novos supervisores, gerentes, né? Você contrata alguém que já vem com a ideia que ele está acostumado a fazer de empurrado, e ele tenta adaptar aquilo. As ferramentas, elas são a base lá do pé da fábrica da gestão da rotina. Mas se você não tiver o link completo com a visão do negócio, com a visão do negócio, então você... E aí, de novo, eu vou voltar naquela hora que eu estava falando de várias, né, dos estoques. Então, cara, você tem lá as mini fábricas, né? Você faz o seu VSM, distribui teu fluxo, você tem ali o seu nível de estoque, você começou a fechar, porque o pessoal falava, não, o MS você não vai conseguir fazer, vocês não vão conseguir fazer isso, porque o MS é muito grande. A Apsen não, é menorzinho, não. Então, aí nós pegamos o MS e fizemos umas 10 Apsens lá dentro, né? 10 Apsens com os fluxos iguais a da Apsen. Então eu tenho, hoje acho que nós temos
20 ao todo, tá? Em todas as plantas. A gente deve ter hoje umas 40 rotas produtivas, cada uma com o seu nível de estoque. Seu grupo de família de seu produtos. grupo de família de produtos, o seu nível de estoque. Aí a complexidade, eu tenho pessoas dando com cada 40 produtos Uma complexidade nível de processo com uma complexidade menor. Então, de novo, é uma gestão de fluxo. Quando a gente fala em separar isso, é o que eu falo. Se você vai pegar lá na cadeia, você tem lá um nível de atendimento da logística que tem um fluxo e um nível de atendimento e um nível de estoque ali. Você tem um nível de estoque que você tem que fazer em função do fluxo da fábrica. Você tem um nível de estoque de comprimido que você precisa fazer. Você tem um nível de estoque. Então, quando a gente pensa na complexidade desse processo inteiro, é impossível o cara implementar ferramentas e achar, claro, que vai ter um ganho ou outro ali, alguma coisa o cara vai acertar. Mas é igual ganhar na loteria. Você não está integrado em fluxo, você não alavanca, você não tem alavancagem. Você não está trabalhando para o negócio, você está trabalhando para o Cândido, vou te fazer agora, né? Tá chegando o nosso tempo aqui, então vou fazer uma última pergunta, aquela pergunta-chave que executivos, né, estão esperando aí de você, a sua experiência. Falou, entendido essa discussão, qual é, rapidamente, se eu tivesse dar um conselho, né, para empresários, CEOs, diretores, né, qual é o conselho que você daria para poder conduzir ou para iniciar, ou, né, qual o conselho daria para esta transformação com os resultados que reconhecidamente tem sido alcançado pelas empresas que você passou? Qual o seu conselho, assim, um conselho rápido para esses líderes, para que estão iniciando ou estão querendo iniciar no processo de transformação? A primeira coisa que eu falo é liga para o Borgatti, né? Fazer uma brincadeira. Mas acaba sendo sério isso, porque o nível de a jornada, não existe bala de prata, né? Então muitas vezes as pessoas procuram a bala de prata. Eu vou dizer que você tem ganhos em todas as fases do processo, mas o processo não acaba nunca, né? E não acaba nunca, e ele tem um nível de complexidade que você, em 6 meses, você ataca um pedaço, em 1 ano... A amplitude de você ter o processo inteiro, ela é muito grande. Você pode... E você querer fazer tudo ao mesmo tempo, você não vai conseguir. Então, primeiro, é uma mudança de cultura e uma jornada. Essa jornada precisa de profissional, precisa de apoio profissional. Não adianta, não é, eu posso ter o conhecimento, mas você precisa ter um time, você precisa construir um processo, você precisa mapear um processo, você precisa implementar as ferramentas. E aí eu vou dar um exemplo vivo do MS, né? Assim, a gente teve 5 fábricas para fazer. Perfeito. Quando você faz a primeira, você monta uma excelência lá. Mas a excelência está focada em, de repente, fazer uma virada de fábrica. Mas até para as viradas de fábrica, a gente precisa ir transformando as pessoas em cada fábrica. E nas áreas de interface. Então a gente precisou de consultoria por um longo tempo. Por quê? Porque você tem cada pedaço desse que você vai, que começa a migrar o problema, e assim, cada vez que você vai conhecendo o gargalo, conhecendo o fluxo, fazendo gestão integrada, os gargalos vão aparecendo. Então tem hora que o gargalo não está mais na fábrica e foi lá para suprimentos. Quando vai lá para suprimentos no fornecedor, você tem que ter um processo robusto de gestão, lá, de controle de fluxo, de follow-up, vai para o controle de qualidade. Então assim, de novo, é um sistema integrado, ele não para. A gente teve que conectar o CQ junto ao processo. O CQ é fábrica. Então, assim, a primeira coisa que eu falo não tente fazer sozinho, porque eu vou te falar, eu acho que hoje eu já tenho uns 20, 15 anos nessa jornada e é impossível fazer sozinho, porque você tem que transformar, é uma mudança de paradigma, é uma transformação cultural. Então, a primeira coisa que a empresa tem que entender é o seguinte: eu quero isso, Então, quando eu quero, a alta gestão precisa querer isso. E a implementação vai ter que vir de cima para baixo. E aí sim, vão ter as fases. A fase 1, né, vai ser, vamos estudar a demanda, vamos conectar os fluxos, mas assim, um conselho que eu dou para quem quer começar aí não cara, primeiro vai estudar, né, vai entender o processo, mas
o sistema não para num pedaço só. Então não adianta eu fazer produto acabado e sair da embalagem e nem considerar minha manipulação e achar que ali eu vou fechar o processo. Você não vai conseguir você vai conseguir ajustar aqui, o teu gargalo pode estar 2 pontos para trás. Perfeito. E eu acho que a parte mais complexa de tudo, que é o SNOP, né? Perfeito. O SNOP, ele é uma jornada de evolução não só do time do planejamento, mas ele é uma jornada de evolução da empresa, do board. Da maturidade de decisão Da do board. maturidade de decisão. Perfeito. E ele não acontece da noite para o dia. Ele é uma transformação. Essa transformação, ela é mais lenta porque ela vai se consolidando através dos outros processos. Tem 2 pontos que eu vejo que precisam, é impossível você fazer sem um acompanhamento externo. Por mais que você já tenha, contrate uma pessoa ali que sabe fazer o VSM é um pedaço dentro da fábrica, ele está longe da demanda aqui. Não adianta o cara do planejamento começar a estudar a demanda se o cara do comercial não está integrado. E o SNOP, eu acho que é o grande desafio da visão integrada de negócio. O SNOP também norteia o processo de suprimentos. Perfeito. E a própria estratégia de crescimento da empresa, de investimento, ou se vai crescer mais devagar, porque tem essa visão integrada, é um SNOP voltado para resultados, né, no qual finanças vem consolidando. E não é mais aquele SNOP para planejar a fábrica, quem planeja a fábrica é o cliente. São as estratégias ligadas à discussão de portfólio, ligadas à margem, enfim. Aproveitando agora, né, para a gente encerrar um pouquinho. Foi bem, tá ótimo, obrigado, eu agradeço muito a sua contribuição. E vou te falar, essa questão do SNOP, ela foi, recentemente nós tivemos aqui, você conhece, né, uma experiência executiva, o Violan, e ao longo tivemos o podcast, né, e a anterior a esse, e ele cita como sendo o SNOP um dos elementos-chave, né, e eu acho que isso só vem a corroborar. Mas no seu caso, né, ele é um pouco, vamos dizer assim, você traz um pouco mais de detalhe pela sua vivência. Então, aqui, rapidamente, tentando fazer aqui uma síntese, né? Nós vimos que a experiência em transformações de alto impacto, né, para gerar resultados efetivos para o negócio, que o Cândido, né, ele já acumula ao longo de algumas empresas e houve uma transformação recente aí, muito grande nos últimos anos na MS, que é hoje considerada aí, se não é a primeira, é uma das primeiras aqui do Brasil, nacional, aqui no mercado nacional da indústria farma. Ele colocou para a gente alguns pontos muito importantes, né? Eu vou tentar fazer uma síntese rápida. O Cândido, me corrija se eu por acaso, né, fizer mau uso das suas palavras. Primeiramente, é que existe sim um elemento chave para verdadeira transformação de alto impacto. A empresa tem que encarar a transformação da forma de planejamento, transformando o sistema empurrado para o sistema puxado. E quando a gente fala no sistema puxado, não é apenas uma questão de dimensionar estoques e botar ponto de disparo. Não é um sistema integrado. Demanda, SNOP, definição de posicionamentos de estoques, dimensionamento, ponto de disparo, rejunca, mapa de fluxo, identificação de gargalo. E aí sim, né, e obviamente extensão da cadeia, né, com supply, né, e distribuidores, e atento, porque o gargalo vai mudando de lugar. Às vezes você gerou um gargalo na qualidade, você gerou um gargalo no abastecimento de fábrica. Então esse é um processo contínuo de melhoria. Mas a transformação central parte desse elemento central de programação, que é onde ocorrem as verdadeiras transformações. As ferramentas são importantes, mas elas ajudam na transformação, pela aplicação delas nos momentos corretos, nos pontos de alavancagem, na sustentação da transformação. Mas para transformar, tem que encarar, né, essa mudança radical de visão. Feita a síntese, vou me despedir, mas antes disso, passo para o Cândido se despedir, as últimas palavras aí para o Cândido. Eu agradeço de novo o convite e só vou reiterar o finalzinho aqui com acho que um ponto de ganho, né, do MS. Eu acho que o MS por 2 anos não conseguia crescer e a gente, quando fez a virada do primeiro modelo de planejamento, existia uma fábrica em Manaus. Essa fábrica em Manaus tinha um número que ela tentava alcançar há muito tempo e não conseguia. Depois da virada, toda a estruturação de estudo da demanda, de definir o VSM, os pontos o nível a política de estoque, os pontos de disparo, determinar o rejunca e implementá-lo,
esse sonho de produzir mais de 1 bilhão de comprimidos, que na época era um sonho lá, passou a ser conseguido. Saímos do patamar de 600 mil para mais de 1 bilhão de comprimidos em 2 meses. Eu acho que então quem busca o ganho, a implementação do sistema integrado puxado de planejamento traz um resultado. E aí a jornada inteira vai ainda consolidando a grandes resultados. Então, só para nortear, eu acho que vale sempre dar esse exemplo aí do apoio e do que é a virada da consultoria e os resultados. Eu quero agradecer imensamente, de novo, não só o convite para estar aqui, mas todo o conhecimento adquirido ao longo, né, dos anos de poder convivência e tomar junto, às vezes, no Giba ali, né? E estou sempre à disposição aí para vocês. Foi um grande prazer aí. Espero ter contribuído um pouquinho aí com a jornada de vocês. Então hoje, gente, estamos aqui honrados e agradecidos, né, com aprendizados que tivemos hoje, com a visão executiva de transformação Lean. Isso são poucas oportunidades que nós temos de verdadeiros líderes dentro dessa jornada de transformação. Então, mais uma vez, agradecemos a Cândido Ouro Preto, né, e convido vocês para conhecer mais dos conteúdos relacionados ao que falamos aqui, né, na Borgatti Consult, né, e sigam-nos nas redes sociais e não percam o próximo Insights Lean. Muito obrigado.